Umas coisa, entretanto, é, sem dúvida, um elemento precioso para a fixação. Costumo, por exemplo, aconselhar a meus alunos que desejem aumentar seus vocabulários que façam o seguinte: cheguem a casa, peguem um dicionário e abram ao acaso. Depois escolham uma palavra que não faça parte de seu vocabulário. Copiem seu significado ou significados em um pedaço de papel e, por fim, se comprometam a, durante todo o dia, colocarem aquela palavra nas conversas do dia a dia. Se fizerem isso, garanto a eles que, ao final da noite, terão uma palavra nova. Assim, sempre que possível, procure repetir aquilo que deseja decorar. Se, por exemplo, você vai a uma palestra importante e não quer se esquecer de seus pontos principais, seria útil gravar esses pontos. Não é necessário gravar a palestra inteira, e procure ouvi-los o maior número de vezes possível. Quando for trabalhar pode, por exemplo, acionar o seu toca-fitas com o conteúdo que deseja gravar e ir ouvindo. Quando estiver em uma aula, ou assistindo a uma palestra, e tiver que fazer uma pergunta, levante a questão, porém, de modo a refazer o essencial que você ouviu do palestrante. Isso denota atenção no que está sendo falado e respeito pela pessoa que fala. Exemplifiquemos. Imagine que, em uma palestra de filosofia, você decidiu fazer uma pergunta e essa oportunidade lhe foi dada. A pergunta deve ser feita assim: professor, o senhor disse que os filósofos gregos pré-socráticos buscavam a matéria primeira e queriam saber qual o elemento de onde todas as coisas se originaram. Estou certo? Muito bem, em um espaço como esse, onde ficavam coisas com a ética ou as artes. Assim, do nosso ponto de vista, o interesse não é algo sobrenatural ou misterioso que nos leva na direção de um determinado objeto, mas uma atitude de minha parte, quando percebo a importância que alguma coisa possui para mim e, sendo uma atitude, é perfeitamente possível reorientá-la de acordo com as circunstâncias. Lembro-me do meu próprio caso. Quando surgiram os computadores, oferecia-lhes uma forte resistência e todos os meus livros eu os datilografava em uma velha máquina Olivetti. Eu achava que os computadores estavam sendo endeusados e passando com muita facilidade para a categoria de mito moderno. Por isso eu não me interessava por eles e se alguém me dava uns toques ou dicas com respeito à informática eu desprezava e fazia questão de esquecer. Com o passar do tempo foi-se apertando um cerco sobre mim. Os editores e o dono do jornal para os quais escrevia começaram a dizer que seria melhor receber os textos em disquete. Fui comparando a qualidade formal da máquina de escrever com a variedade fantástica de recursos oferecidos pelo computador e acabei por me render. Passei a me interessar por informática e, nesse momento, por exemplo, estou digitando este livro em um computador e as coisas estão indo muito bem. 2. Da associação. Estabelecer associações é um outro notável recurso mnemônico. Quando eu era professor do Estado, recebi o meu pagamento no Banerje. Havia, entretanto, por aquela época, filas quilométricas. Na maioria das vezes, a fila era tão grande que eu chegava a desistir porque, normalmente, eu ia receber nos intervalos de aula. Certa ocasião, em que eu estava em uma fila de dobrar a esquina, passou por mim um funcionário do banco que, ao me ver, falou: "Oi, professor, tudo bem?" "Tudo." Respondi sem reconhecê-lo de pronto. "Veio receber seu pagamento?" Perguntou-me. "Sim." "Então venha comigo." Acompanhei o rapaz ainda sem ter a menor ideia da escola onde ele havia sido meu aluno. Nada, porém, lhe perguntei. Ele pegou rapidamente o meu pagamento e me falou: "Mestre, quando quiser, é só me procurar. Não precisa mais entrar na fila." "Tudo bem." "Fico-lhe muito grato." Respondi. Não perguntei o nome dele. Confiei na minha memória visual. Achei que bastaria entrar no banco, olhar o funcionário e eu o reconheceria. Não foi,
Entretanto, isso que aconteceu. No mês seguinte, ao voltar ao banco, entrei, olhei, e não vi o meu aluno. Tive que ficar na fila cerca de 3 horas. No mês seguinte, voltei ao banco e, por acaso, encontrei o meu aluno novamente. Mais uma vez, fui favorecido com o atendimento rápido e ele me explicou que era um funcionário interno e que, ao chegar ao banco, era só chamar por ele. Mas como eu poderia mandar chamá-lo se eu não sabia o nome dele? Usei, então, o truque do nome suposto que sempre funciona nesses casos. Mário, uma pergunta. Será que não vou importuná-lo se mandar chamá-lo? Professor, meu nome não é Mário, mas Jorge Davi. Não se lembra? Eu era lá do Daltro Santos. Ah! Que cabeça minha! Desculpe-me, Davi. Tudo legal. Isso acontece. Despedimos-nos e eu, de posse do nome dele, decidi que não mais o esqueceria e, para isso, usei a técnica da associação. O primeiro nome dele eu liguei a São Jorge e o segundo a Davi, rei de Israel, autor de um grande número de salmos. Assim, quando eu queria me lembrar dele, lembrava-me do santo católico ou do episódio bíblico da morte de Golias. De uma outra feita, minha esposa comprou um carro Santana e eu, sem saber o motivo, não conseguia me lembrar da marca do automóvel. Era uma situação desagradável porque, se alguém me perguntava qual era a marca do nosso automóvel, eu dizia apenas, é um carro da Wolski. Usei, então, mais uma vez a técnica associativa e relacionei a palavra Santana com Santa Ana, a mãe da Virgem Maria e avó de Jesus Cristo. Essas associações a que fiz referência são lógicas e coerentes e, por isso podem não funcionar muito bem. Por incrível que possa parecer, quanto mais absurda é uma associação, mais ela funciona. No caso do funcionário do banco que havia sido meu aluno, eu poderia tê-lo associado como São Jorge matando o dragão, porém, usando um revólver em lugar da lança. No caso do automóvel, eu poderia ter imaginado a Sagrada Família fugindo para o Egito em um automóvel Santana ao invés do burrinho tradicional. Ainda um dia desses, eu estava lendo um livro e não tendo um marcador, decidi memorizar o número da página onde estava lendo, 72. Criei a imagem do número 7, vestido de boxer, nocauteando o número 2 que cai meio ajoelhado. Funcionou perfeitamente. Suponhamos, agora, que você deseje decorar um conjunto de 10 palavras como homem, árvore, livro, garrafa, casa, peixe, carro, corda, pássaro, sapo e gato. Para que se entenda melhor este método, seria interessante ver, ainda que de passagem, o conceito de signo elaborado por Ferdinand de Saussure. Para ele, o signo possui dois elementos fundamentais. O primeiro se chama significante, isto é, a imagem material do signo. Se, por exemplo, se tratar da fala, o significante será sonoro, mas em um texto, ele será visual. O segundo se chama significado ou imagem mental. Assim, quando digo a palavra laranja, o som laranja é o significante e o conceito de laranja que se encontra em minha mente, o significado. Vamos, em seguida, por meio das 10 palavras colocadas anteriormente, explicar como funciona este método de memorizar pelo processo associativo. Comecemos pela primeira palavra, homem. Tome esta palavra e procure visualizá-la. Pode mesmo usar a imagem de um homem que você já conhece. Pronto, visualizou? Está conseguindo ver o homem com os olhos da mente? Está? Muito bem. Qual é a segunda palavra? Árvore, não é? Procure, em seguida, associar essas duas palavras, mas de um modo bastante estranho, absurdo mesmo. Imagine um homem com raízes ao invés de pés ou com galhos em lugar de braços e de pernas. Conseguiu? Isso mesmo. Você já tem agora o seu homem-árvore ou a sua árvore-homem. E a palavra seguinte? É livro, não é?
Que é que você acha de imaginar uma árvore carregada de livros e não de folhas ou de frutos, ou um livro com uma árvore dentro? Veja as folhas e os galhos tentando escapar do livro. Vamos, agora, livro e garrafa. Imaginemos um livro dentro de uma garrafa ou uma garrafa retangular como um livro, ou ainda, uma garrafa de óculos lendo um livro. Vamos associar casa e garrafa. Que tal uma garrafa gigantesca com pessoa morando nela ou uma casa cheia de leite como uma garrafa? Vamos, assim, associando, em nossa lista de palavras, a palavra anterior com a seguinte até que a lista fique completa. Segundo Henri Lorraine, autor do livro Como Ter uma Memória Superpoderosa, as regras para esse caso são as seguintes. Desproporção. Forme imagens com objetos de proporção anormal, por exemplo, uma garrafa tão grande quanto um edifício. Ação. Sempre que possível imagine os objetos em ação. Exagero. Exagerar a quantidade dos objetos. Você pode imaginar milhares de peixes dentro de uma casa, com peixes saindo pela porta e janelas. Desvio. Desvie a função tradicional do objeto. Imagine-se, por exemplo, mexendo uma sopa com um livro ou cortando um pedaço de carne com um pepino. Embora essas associações pareçam mais com um jogo que com um método objetivo de memorização, elas são extremamente valiosas e só podemos ajuizar o seu real valor quando as experimentamos. Por isso, sugiro que não fique na simples leitura deste capítulo, mas que coloque em prática as informações que se encontram aqui, até para se dizer se funcionam ou não. Palavras finais. Aqui termino este livro que não é, a rigor, um manual de autoajuda do tipo clássico, mas uma tentativa, que espero seja bem-sucedida, de mostrar a espíritas e não espíritas a importância prática da doutrina espírita em nossas vidas. Nesse livro procurou-se colocar o espiritismo não como uma religião convencional mas como uma espécie de condutário para uma vida melhor, a que chamo de vida qualitativa em oposição à vida quantitativa. Para alcançar essa vida de qualidade, é necessário que se inclua fortemente em nossa existência alguns conceitos chaves como Deus e Espírito, reencarnação e mediunidade, tornando esses conceitos partes de nosso viver. Com isso, não só imprimiremos qualidade às nossas vidas, como estaremos colaborando para a transformação do nosso planeta. Fim.